A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. O discurso e a bênção de Salomão. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei, olhando para o povo, abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, o teu descendente, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, falou: porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Então pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos seus servos que caminham perante a ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi meu pai o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvirdes a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. Ouve tu do teu lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, age e julga a teus servos, ordenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça.
Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado do teu povo Israel. Então torna a levá-los à terra que lhes tens dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Quando houveres fome na terra, quando houveres peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o seu povo Israel, sentindo cada um a sua desgraça e a sua dor, e estender as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Assim também o estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orares a ti para o lado desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os leve em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem dizendo, pecamos perversamente, procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos, e orarem voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito. Então perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não façais virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Capítulo 7. A glória de Deus se manifesta. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque do altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto, a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo
todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a congregação do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Deus aparece a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto e fordes, e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, se prostraram diante deles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo esse mal. Capítulo 8. A edificação de cidades. E se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor e a sua própria casa. Depois Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zobá e a tomou. Também edificou Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também Abalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha. Também edificou todas as cidades dos carros e a cidade dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Os súditos de Salomão. Quanto a todo o povo que tinha ficado, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para sua obra, mas eram homens de guerra, chefes de seus capitães e chefes dos seus carros e cavaleiros. Desses, pois, eram chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250 que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: nem a mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares dos quais entrou a arca do Senhor. As ofertas de Salomão. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes do ano, na festa dos pães não fermentados, na festa das semanas e na festa das tendas. A ordem dos levitas. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes segundo os que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram o mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão desde o dia da fundação da casa do Senhor até acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber,
e a Eilat, a praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Irão por meio de seus servos navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias de sua mesa, o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados e as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da sua sabedoria, porém não cria naquelas palavras até que vim e meus olhos ouviram. Na verdade, não me disseram a metade da grandeza da sua sabedoria. Sobrepujastes a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque tu, Deus, ama a Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tão boas como as que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. E da madeira de sândalo o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, pois do que ela mesma trouxera ao rei, assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. A riqueza de Salomão. E o peso de ouro que tinha em um ano de Salomão era de 666 talentos, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 escudos longos de ouro batido. Para cada escudo longo destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encosto de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambos os lados sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estribarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros junto ao rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a divisa com o Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. A morte de Salomão. Os demais dos atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 10. Os reis de Judá. Roboão. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para fazê-lo rei.
Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. E Jeroboão e todo Israel vieram a falar com Roboão, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e amável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele havia crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos, assim, pois lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os ombros de meu pai. Assim que, se meu pai vos castigou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com os escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia falar com Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciões, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. A divisão do reino. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dara ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre ele reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apredejaram e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus, eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.